protagônico desse domingo recebe o advogado Felipe Silveira. Ele é do escritório Silveira e Atias, um advogado bem conhecido, atuante em Belém. Felipe, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. E eu começo te perguntando, Felipe, como é que você está vendo hoje, você que é da área, a justiça no Pará como um todo, tem sempre muitas críticas. Como é que você avalia hoje, Felipe, atuando na profissão, como é que você avalia hoje o advogado do Pará, a advocacia? Como é que você colocaria isso, Evandro? É difícil? Estamos avançando? Olha, em primeiro lugar, para mim é uma honra o convite. Eu fico muito satisfeito pela possibilidade de trocar aqui algumas ideias. E a justiça, acho que não só no Pará, mas a justiça de um modo geral no mundo inteiro, ela está passando por um processo de transformação, e todo processo de transformação é um processo que gera uma grande dificuldade. Então hoje, o maior problema que nós temos hoje enfrentado no Brasil é como limitar a decisão judicial, como limitar, na verdade, a interpretação judicial e a interpretação jurídica de uma forma geral. E isso é uma questão que está posta no direito, ela faz parte do direito não só brasileiro, mundial, e gera, sim, algumas incompreensões e uma certa insegurança na aplicação do direito. Então, hoje eu te diria assim, se nós pudermos, sem querer transformar a nossa conversa aqui numa conversa eminentemente jurídica, mas a gente pode dizer que o direito, ao longo dos anos, ele é dividido em duas formas de se pensar. Ou a gente interpreta o direito de uma forma mais limitada, ou a gente interpreta o direito de uma forma mais aberta. Essas são as grandes teorias que existem sobre o direito. E a explicação disso vem da história dos estados absolutistas. Os juízes, na verdade, eram representantes do monarca absolutista estatuído, e depois que se fez a divisão, que se reconheceu a necessidade de divisão desses poderes, se precisava dar ao juiz a possibilidade de não só ser a mera boca da lei. É daí que vem a expressão tão famosa. E isso criou um outro problema. Se o juiz não é mais a mera boca da lei, se ele pode interpretar o direito, existe algum limite a esta interpretação? E este é o grande problema que a gente vem enfrentando hoje no direito de uma forma geral, porque os anos têm passado e esta questão ela só muda de local, ela não é efetivamente resolvida. Só que no mundo inteiro se discute onde esta discussão ela pode ocorrer. Quando eu tenho uma regra mais duvidosa, quando eu tenho uma regra cuja as palavras não têm um sentido tão claro, eu teria então aqui uma possibilidade de decidir de uma forma mais discricionária, de uma forma menos limitada. Só que no direito brasileiro, a grande dificuldade é que nós temos relativizado essas discussões, e no Brasil nós estamos enfrentando desde sempre um problema mais sério. É que o intérprete, e aí que eu não me refiro só ao juiz intérprete, eu estou falando do advogado, eu estou falando do juiz, do membro do Ministério Público, mas também do funcionário público do Poder Executivo, do policial na rua, do guarda de trânsito. Então, o intérprete do Brasil, ele tem dado às palavras o sentido que ele quer. E quando se diz qualquer coisa sobre qualquer coisa, nós não estamos dizendo nada. Fica muito variante. Fica muito vago, fica muito inseguro. E é aqui que residem os grandes problemas. Se a gente pensar no âmbito criminal, por exemplo, nós temos problemas sérios, recentes, como a questão da prisão em segunda instância. Nós temos um direito... Vamos falar nisso, sim. Já vamos lá, mas nós temos um direito fundamental que estabelece uma coisa. E se dá porque se quer, porque se imagina ser melhor, porque se pensa ser injusto, um outro significado aquilo que está escrito. Então, o grande problema do direito hoje, na minha avaliação, é isso. É uma questão de interpretação. Não é falta de lei. É como se interpreta a lei. Agora, Felipe, falando um pouco, regionalmente falando, eu insisto nessa tese. Hoje, a relação advogado, juiz, promotor, como é que você avalia isso? Tu vê de uma forma enquanto categoria, não pela tua experiência, mas tu acha que isso hoje é uma relação
bacana, ainda falta muito para melhorar. Como é que tu vê essa relação do advogado? Porque o advogado é a voz da sociedade, é a voz do cliente, ele precisa, é ele que representa o cidadão perante o juiz, perante o promotor, perante o delegado, não é isso? É exatamente isso. No geral, a relação das instituições ela não é ruim. Eu diria que ela é uma relação até boa. O problema são as situações limite, as situações onde você tem um conflito bem posto sobre um determinado tema. Então, se você tem um processo penal em que você está exigindo, você está pedindo com muita veemência um ponto, naquele momento você gera um estresse com o juiz ou com o Ministério Público, normalmente nessas situações é que nós temos um descompasso, principalmente em relação às prerrogativas dos advogados. Então, assim, se nós colocarmos a relação dentro de uma certa estabilidade, não há essas variações. Mas quando a panela ferve, aí essa relação ela se desfaz e entra as relações de poder. Olha aqui, via de regra, não existe hierarquia, né? Entre o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, mas não são poucas. A gente sabe, estamos falando de Brasil, estamos falando de Pará, de realidade que se diz. Onde geralmente, eu não estou aqui falando, como você mesmo diz, é um bate-papo, a gente não está fazendo um pré-julgamento de juízes, de delegados, maus ou bons juízes ou delegados ou promotores. Mas a verdade é que a gente vê, geralmente, existem advogados que encontram muitas dificuldades, né? Às vezes do acesso ao magistrado, do acesso ao promotor, e não estão único dos casos, vai ser no último. Você vê que nessa situação, hoje se avança, ou eu falo também do PJE, que os advogados a gente tem recebido muitas queixas antagônicas sobre a história do PJE, que inclusive hoje não está, ele só vai estar funcionando, acho que segunda ou terça-feira, passou uns dias aí e tal. E isso acaba dificultando a vida do advogado, né? Qual a tua visão disso? Vamos lá. Nós temos um problema que eu considero sério em relação ao acesso do advogado ao juiz. Todos nós sabemos que os juízes hoje eles têm uma pressão muito grande em cima deles, eles precisam bater metas, eles precisam apresentar os relatórios que são exigidos do CNJ, por exemplo. Não muito diferente acontece com o Ministério Público. E aí, dentro desse universo veio a pandemia. E com a pandemia se perdeu o medo, se perdeu, vamos colocar assim, o pudor de se acessar ou de se possibilitar as ferramentas eletrônicas. Por incrível que pareça, isso melhorou o acesso do advogado ao juiz. É o que eu tenho dito, né? Que realmente, então até hoje estão se fazendo, parece que as audiências online, né, talvez por vídeo, parece que, acredito, você pode falar que é da área, parece que elas melhoraram. Ontem mesmo eu fiz audiência e hoje eu fiz despacho com o juiz por meio eletrônico. Então isso ajudou muito, porque o juiz não precisa mais necessariamente parar para atender o advogado. Por outro lado, quando há uma certa urgência, quando há uma questão que foge daquele padrão mais estável de funcionamento, se você precisa bater na porta do juiz, talvez você tenha uma dificuldade, porque não necessariamente ele vai estar no fórum. Então isso é um ajuste que precisa ser feito, é um ajuste que precisa ser pensado pelo Poder Judiciário local, de dizer o seguinte: olha, tá certo, a ferramenta eletrônica veio para ajudar, ela veio para facilitar, mas ela não é também a única solução, porque se a gente depositar tudo nessa ferramenta, também nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Então é preciso pensar num equilíbrio com relação a isso. Já o PJE, eu acho que aí a questão é outra. O PJE ele tem funcionado normal, ele tem funcionado bem, mas no estado do Pará, de uma forma geral, o grande problema não é o PJE, e sim as condições que nós temos no estado de acesso a uma internet de qualidade, ao serviço de internet de qualidade. Então, em Belém, a gente tem um serviço de internet que não é tão bom como em Brasília. Em Marabá, não é tão bom como em Belém. Em Parauapebas, não é tão bom como em Marabá.
E aí, o que o Poder Judiciário, o Poder Público, ele tem que imaginar? Como é que eu faço para levar isso também para o interior? Eu não posso pensar numa solução que vai atender só a capital. Eu tenho que pensar que as condições desse serviço no interior não é tão boa quanto em Belém. Basta pensar, vamos ficar numa situação, um exemplo simples. Férias de julho, como estamos agora, você vai para Salinas, você consegue falar no telefone celular? Você não consegue. Então, o problema não é o PJE em si. A ideia do PJE facilita, melhora a possibilidade do advogado ter acesso a qualquer hora aos autos processuais, permite um peticionamento em qualquer momento. O PJE tem um sistema de alerta para questões urgentes, para pedidos liminares, etc. Mas e as condições do serviço de internet? Isto não é um problema do PJE, mas é um problema que traz consigo. Está tudo junto, é um combo, né? Você não pode pensar em PJE sem pensar numa boa internet. Então, isso aí é algo que a presidência do tribunal local, hoje, vai ter que pensar em conversar também com o Poder Executivo para fazer, olha, como é que a gente vai melhorar esse sistema no Estado como um todo? Nosso Estado tem dimensões que é maior que muitos países. Continentais, então, não é verdade? Como é que a gente faz para levar isso para os interiores que estão mais distantes do grande centro? A gente fala, Felipe, a gente fala também dessas dificuldades. Por isso que eu gosto de insistir nesse tema, porque eu tenho visto, eu não sei como é que funciona hoje, mas eu te garanto que há uns 5 anos atrás, antes da pandemia, isso era recorrente. Eu cheguei a ver esses casos e digo, rapaz, isso é surreal. Porque é aquelas audiências que se marca, por exemplo, o cara está preso, ele cometeu um crime em Itaituba. Ele é preso e tal, ele vem para o presídio americano. Aí marca a audiência do sujeito, ele quer dizer, movimenta, no dia da audiência, movimenta, tem que o veículo que vai levar ele até lá, que são pela estrada, de 3 dias, não dá para ir tudo de avião, né? Vai 3, 4 dias pela estrada, e isso com pessoal acompanhando, viatura, isso muito gasto. E caso diz que chega na comarca, o juiz não está, o juiz está viajando. Você, aí como é que... E são muitos casos, né? Eu estou falando de uma distância grande, né? Mas isso é recorrente, eu não sei se você pode me dizer como se resolveria, ou pelo menos amenizaria isso, Felipe? Olha, a legislação penal, de uma forma geral, ela já indica que o preso ele deve ficar mais próximo do local da culpa. Então, em tese, um crime cometido lá nessa região de Itaituba, Santarém, deveria ficar num presídio que estivesse mais próximo dessa localidade. Agora, independente da distância, independente de você estar falando de um deslocamento de Americano para Itaituba, ou de Americano para Belém, independente disso, o grande problema aí é a congestão do próprio Poder Judiciário, porque muitas vezes você marca uma audiência, então você faz o deslocamento. Esse deslocamento é feito por outros servidores públicos, nos casos os servidores penitenciários, agora a polícia penitenciária. Chega na vara, na comarca ou na vara criminal, o juiz está presente, mas por qualquer motivo não acontece a audiência. Não acontece a audiência porque uma testemunha não foi intimada, não acontece a audiência porque a pauta está cheia, não acontece a audiência por N motivos. Inclusive pela não presença do juiz. Pela não presença do juiz, também tem essas hipóteses. Mas o que eu quero dizer é, mesmo que ele esteja na comarca ou na vara, há a possibilidade de por outros motivos não acontecer a audiência. E você já teve o deslocamento daqueles servidores públicos, daquele preso. A única forma de se resolver isso é com uma melhor gestão das varas criminais. E ajudaria muito se os filtros processuais fossem aplicados nos processos penais. O que eu quero dizer com isso? Uma denúncia ela deve preencher determinados requisitos. Se ela não preenche esses requisitos, ela é uma denúncia inepta, ela pode ser inepta, eu posso ter uma ausência de justa causa, eu posso ter até uma causa de absolvição sumária bem clara. E na prática, por conta daquele problema inicial que nós falamos, do excesso de discricionariedade, o que se faz? Se deixam essas questões para se analisar ao final do processo.
se privilegia, se dá maior primordialidade para a realização da instrução. E aí, o que acontece na prática? Essa quantidade enorme de processos que vão surgindo, vão se amontoando nas varas, e as varas não conseguem depois ter uma gestão melhor. Vai se soterrando, né? Na verdade. Exato, vai se soterrando. O próprio sistema vai soterrando. Nós tivemos aqui em Belém, se não me falha a memória, esse dado não está atualizado, mas se não me falha a memória, na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, se eu não estou enganado, nós já tivemos situações de mais de 14 mil processos ativos. Isso tem um tempo já, a última vez que eu olhei, tá? Mas é muito processo para um único juiz. E aí, o que é que nós vamos fazendo para solucionar esse problema? Chama-se mais juízes, cria-se mais varas, mas não se aplicam os filtros processuais. Então, a única forma que eu vejo de se encarar esse problema com uma potencialidade de solução seria, de início, lá no começo, se começar a dizer, olha, este processo aqui não deve ir para frente porque ele é, por exemplo, flagrantemente inepto. Este aqui não deve ir para frente porque não tem justa causa. E assim você vai, num período curto de tempo, ajustando a quantidade de processos que você vai ter no seu acervo. Fora dessa hipótese, nós vamos continuar tendo cada vez mais processos. Os mutirões, eles funcionam ou não? Depois os mutirões. Eles ajudam, pelo menos? Porque se fala, todo ano se faz mutirão, né? Mas... Os mutirões, vamos lá, os mutirões podem servir para questões tributárias, podem servir para questões cíveis, mas para questões criminais nós temos e na minha avaliação, nós temos um grande prejuízo. Porque eu não tenho como fazer uma análise mais séria de um processo criminal se eu estou obrigado a resolver aquele negócio hoje. Eu tenho que obrigatoriamente fazer uma análise probatória, eu tenho que analisar com calma o que aconteceu, aquela história que aconteceu toda, para chegar a uma conclusão. Se não for assim, qual é o resultado que a gente vai ter em julgamentos rápidos, antecipados, com pressa? É o excesso de gente no presídio, como a gente já vê hoje. E sempre com uma certa seletividade de pessoas, uma certa seletividade de crimes. Então, nós não vamos ter uma solução propriamente dita, nós vamos ter mais do mesmo. Então, no criminal, se o Felipe pudesse votar, os mutirões funcionam? Eu acredito que não. A gente retorna daqui a pouco nessa entrevista com o advogado Felipe Silveira. De volta aqui na entrevista com o advogado Felipe Silveira. Felipe, vamos falar de segurança jurídica. A gente já conversou um pouco sobre isso nesse primeiro bloco. E se fala muito na insatisfação dos advogados com as decisões judiciais. Lógico, o remédio para isso, você sabe, no direito, o remédio seria recorrer e tal. Mas às vezes existe aquela coisa que é incompreensível. Qual a teu posicionamento sobre essas questões? Olha, me parece assim que a questão não é só dos advogados, não. A sociedade como um todo, hoje no Brasil, pelo menos, ela anda muito dividida, inclusive, sobre a sua satisfação com as decisões do judiciário. Então, qual é a minha avaliação? Primeiro, nós temos um déficit grande no Brasil de conhecimento, ao menos, da Constituição. O povo, em geral, não conhece, não sabe por que nós temos a Constituição e nem o que está escrito lá. E o segundo ponto, que é tão importante... É uma grave questão cultural, né? Exato. Você não conhecer a Carta Magna, a tua Bíblia é difícil. E isso é interessante, porque em outros países, por exemplo, se você pensa nos Estados Unidos, quando a gente fala de liberdade, por que lá é tão forte essa ideia de liberdade? Porque tem a ver com a forma que ocorreu a sua independência, de colônia inglesa para um país independente. No Brasil já não foi exatamente assim. Aqui no Brasil, se a gente bem se lembra, a nossa independência foi dita pelo nosso próprio imperador, que era o representante da nossa colônia, por motivos outros. Então a nossa Constituição ela não é exatamente um produto de uma guerra cultural de um povo, ela é um produto político.
E isso justifica um pouco nosso déficit. Mas além da questão do déficit cultural, nós temos também um problema muito sério, que nós já falamos aqui, sobre a questão da discricionariedade, que no Brasil é algo muito forte, é muito latente, e eu volto a insistir, não é só uma discricionariedade judicial, é uma discricionariedade na interpretação do direito. Isso passa também pelos advogados, passa também pelos membros do Ministério Público, mas ganha a sua força ou sua aparência em maior destaque nas decisões judiciais, porque não deixa de ser a última palavra sobre um determinado assunto, um determinado conflito que está sendo julgado. Então hoje, o que justifica essa insegurança, essa insatisfação, essa incompreensão, na minha opinião, é a existência de uma discricionariedade forte em qualquer interpretação do direito. Nós poderíamos ter certos pontos que gerariam dúvidas e por isso a discricionariedade apareceria. Só que na prática aqui no Brasil, nós estamos aplicando uma decisão discricionária mesmo quando nós temos uma regra clara sobre um determinado assunto. Exemplo, já falei aqui a questão da prisão em segunda instância. Certo, vamos tocar nesse ponto logo em seguida, mas eu ainda insisto nesse. A tua experiência profissional, estamos falando de 18 anos de estrada, né? Nisso, de lá para cá, desde que tu te formou até os dias atuais, tu teve muito, digamos assim, falando de decisões judiciais, lógico, tu recorreu, alguns perde, como tu falou, sempre perde e ganha. Mas tu sofreu muito com isso, essas questões do início da profissão e hoje, a visão que tu tem hoje disso. Quando você vai se formar, por exemplo, você pensou uma coisa, né? Quando chega no sistema, você se depara com um choque de realidade, não é isso? Eu te diria assim, eu por natureza sou uma pessoa muito competitiva. Então, eu por natureza quero sempre ganhar, eu quero sempre alcançar aquele objetivo. Com certeza. Então, toda vez que você tem uma decisão contrária, você sente uma certa frustração e isso te obriga a recorrer e tal. Mas assim, tentando ser um pouco mais técnico nessa avaliação, o que há de mais diferente entre a vida acadêmica e a realidade prática é que muitas coisas de que nós aprendemos ou não aprendemos na faculdade não refletem exatamente a prática judicial, a prática do processo judicial. É como se aquele ditado, aquele mito de que teoria é uma coisa e prática é outra fosse verdadeira. Mas na verdade, por que é tão diferente um mundo de outro? É porque aqui nós temos uma teoria, na academia nós temos uma teoria e na prática nós temos outra teoria. Uma teoria que possibilita a interpretação sem limites, uma teoria que possibilita se decidir de qualquer forma. E é isso que é, na minha avaliação, a causa dos maiores problemas ou das frustrações que existem na vida do advogado. Isso é ruim? Não necessariamente. O advogado ele faz parte também de um processo de mudança. Se o advogado, na sua vida, tiver uma postura de apresentar defesas que também sejam discricionárias, que também decorram de um processo em que aquela solução jurídica vai interessar só aquele cliente, ele não está construindo uma estrada de segurança, porque lá na frente pode ser que a mesma tese dele já não sirva para outro. Então, também tem que se pensar nisso. O problema, nós não aprendemos isso na faculdade. É verdade. Olha, Felipe, falando um pouco, a gente vai falar agora sobre prisão a partir do Tribunal do Júri em segunda instância, a prisão. Particularmente, a gente estava batendo um papo, eu sempre falo, eu acho que a prisão no Brasil, eu acho que é uma instituição falida. Porque está mais do que provado que prisão, ela não recupera ninguém, ela não traz ninguém de volta à sociedade. Pelo menos eu não conheço nenhum caso. Pela própria complexidade do sistema, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. A tua visão sobre se existe, por exemplo, no Brasil que nós vivemos hoje, existem alternativas à prisão, não as que se colocam hoje, que hoje não, alternativa, tá? Mas existem crimes graves aí, que realmente, mas quando se vai para a cadeia, meu amigo, né, o sujeito, vamos falar de crime como o cara matou, ele vai para uma escola do crime, ele não vai ser para a ressocialização. Então eu queria falar sobre isso e a partir daí falar sobre essa questão da prisão a partir do Tribunal do Júri, a partir da segunda instância. Vamos lá.
nós não podemos ser ingênuos nessa avaliação. Então, a prisão hoje no Brasil, ela é sim um ambiente medieval, sucateado e que tem dificuldade de cumprir com as suas finalidades, tá? Mas também nós já tivemos programas que foram muito bem sucedidos no processo de reinserção social do preso. Então o CNJ teve um programa, não muitos anos atrás, acho que na presidência do Gilmar Mendes, um programa de reinserção social que teve alguns bons resultados. E existem também espalhados por aí outros programas. Aqui no Pará nós tivemos se eu não me engano, aqui em Marituba, eu só não me lembro se foi no PEN 1 ou no PEN 2, que se faziam, as presas faziam bichinhos de pelúcia. Eu cheguei a comprar para minhas filhas, inclusive. Se fazia um programa assim e que ajudava também na reinserção, no trabalho. Eu te falo só, não te cortando, já te cortando, eu te falo essa questão, a partir do momento que o cara vai para a cadeia, vai para a prisão, lógico, existem vários, acho que projetos, que são projetos que você para reinserir o cidadão na sociedade. Eu estou te falando que na prática a prisão deveria servir a partir do primeiro dia. Porque hoje o cara vai preso, não, como você falou, não somos ingênuos. Vem a tortura, vem os maus tratos, vem não sei do que. Lá o cara que roubou uma galinha, ele é colocado na mesma cela junto com um assassino. E assim, quer dizer, esse modelo que eu te falo, que nunca vai reinserir a sociedade. Então, como eu estou te falando assim, na lei o nosso modelo não é tão diferente de outros bons países que tem por aí. O problema é que a gente não pode pensar em segurança pública, nem em prevenção, nem em reinserção como um problema só penitenciário. Isso tem que começar antes. Começar lá, começou. Então, isso. Então, assim, a segurança e a própria punição, que seria a penitência, elas deveriam estar também atreladas à pasta da educação, à pasta da saúde, porque a maioria dessas pessoas que estão hoje presas, que são misturadas, que são torturadas, que estão em ambientes inóspitos, a maioria dessas pessoas, elas têm um perfil social e a gente não pode negar isso. Geralmente no Brasil nós temos o preto, o pardo e o pobre, sempre nesse perfil. E a maioria dos crimes são crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Por que será? Porque nós temos um problema social lá atrás. A gente sabe que uma revolução social no Brasil... A raça e a cor está associada ao crime e assim vai. Mas mesmo uma revolução social não traria a extinção do crime. O crime vai continuar a acontecer. Só que você vai ter um outro perfil, ou teria um outro perfil de crimes e de criminosos. Então, hoje o crime no Brasil está sim muito atrelado à questão patrimonial, à necessidade de você ter uma forma de se sustentar. Não é o único motivo, mas há uma associação clara. E o sistema penitenciário como um todo também está esgotado. Então, qual é a chance que nós temos de realmente fazer um bom trabalho ali? Pouca. Tá? A gente vê algumas declarações públicas de pessoas públicas que mostram, às vezes, uma pouca empatia com a população carcerária, só que isso, ao invés de resolver o problema, só cria mais problema. Então, ou a gente entende que não dá para tratar como nós estamos tratando essa questão, ou nós vamos sempre achar o seguinte, olha, das duas uma, ou solta todo mundo ou prende todo mundo. Mas pela nossa Constituição, nós não temos como justificar hoje uma ausência de direito penal. A própria Constituição pressupõe a existência do direito penal e da pena de prisão. Então eu não tenho como cientificamente justificar isso. O que eu tenho como fazer é como pensar em melhorias ou políticas públicas que possam evitar que aquela pessoa vá para a prisão, ou se ela não tiver, se ela chegando lá, o que eu posso fazer para melhorar, para dar a ela condições para... Até pelo sufoco do sistema, né, Felipe? O cara vai para a prisão, já está lotado lá sempre. E eu acho engraçado que os governos falam assim, olha, abriu tantas vagas, como se isso fosse uma boa, abriu uma vaga na cadeia. Né? Olha, o governo vai ter mais não sei quantas vagas. Essas coisas são assustadoras. Mas falando, eu entendo o que você está colocando, me fala um pouco sobre, a partir voltando, girando um pouco,
falando sobre a prisão a partir do tribunal do júri e a partir da segunda instância. Tá, aí vamos lá, aí a gente volta para o nosso programa de base. Nós temos hoje na sociedade brasileira uma insatisfação com o número de crimes e com os resultados dos julgamentos. Então nós temos muitas pessoas que foram condenadas, mas estão recorrendo. Nós temos criminosos do tribunal do júri que foram condenados e não estão presos. E isso gera uma certa comoção social, uma certa emoção em cima desses assuntos. Então, em cima disso está sempre raríssimas exceções do poder aquisitivo. Exatamente. Então, o que o nosso Congresso já vinha falando há algum tempo e o nosso Judiciário já vinha fazendo há algum tempo, e isso não é tão novo assim. Vinha se dizendo o seguinte: olha, se você já discutiu o processo fático da questão, se você não tem mais prova para produzir, então você pode já iniciar a execução da pena. E, ao mesmo tempo, o nosso Congresso vinha conversando, vinha debatendo a possibilidade de se criar uma legislação que previsse a prisão logo após o julgamento de segunda instância. O que está escondido aí nesse debate? O que não é dito? É que, primeiro, nós temos uma Constituição que estabelece muito claro: você só é culpado após o trânsito em julgado. O Brasil, a última instância, né? Exatamente. Não a última instância, mas quando você não faz a utilização do recurso cabível, e aí por isso você não pode mais recorrer, certifica-se o fim do processo, que é a certificação do trânsito em julgado. Pois é, mas em última também, ele vai até o STJ, chegou lá, não teve trânsito em julgado, aí acabou. Ele não mas muitas vezes também exato. Você não tem matéria para recorrer. Por exemplo, se você tiver um determinado advogado, ele pode não recorrer. Se você for da defensoria, ele morre ali, exatamente. Aí termina antes. Só que o que não está dito nessa discussão toda é que a demora processual, ela não está relacionada necessariamente só com os recursos. A demora processual está relacionada com a falta de cumprimento de prazos pelo Poder Judiciário, a falta de cumprimento de intimações pelos oficiais de justiça, a falta de decisões dentro dos prazos processuais estabelecidos, a falta de designação de audiências pelos secretários, pelos prazos que são estabelecidos, o excesso de processos não julgados. Tudo isso junto também repercute muito na demora processual. Não é só o sistema recursal. Um outro ponto que também não é dito é que no processo penal, por mais que nós queiramos dizer que no processo penal, no STJ e no STF, você não vai discutir fato, isso não é verdade. Você discute fato, sim. E você discute fato pela lógica do sistema. Por exemplo, se você vai discutir prescrição, obviamente você tem que olhar para o fato, quando ele aconteceu, quando ele se consumou, às vezes as distâncias são diferentes. Então, a matéria que está por trás do processo penal não é idêntica à que está por trás do processo civil. Então, essa discussão também não é levada a sério. E, por fim, além desses dois pontos, nós temos ainda a questão de que decidir contra ou sem levar em consideração esses aspectos todos gera o quê? Gera a diminuição de um direito e de uma garantia fundamental, que é algo que o Poder Judiciário está lá para proteger e não para descumprir, não para desproteger. Então, tanto a questão do Tribunal do Júri, que veio com essa reforma, quanto a questão da prisão em segunda instância, na minha opinião, são discussões que estão mal colocadas, elas estão mal postas. O problema não está só houve o julgamento, foi condenado, não está preso. O problema está também como é que o nosso Poder Judiciário está gerindo nossos processos, como é que o Poder Judiciário está levando a questão da distribuição dos serviços e da execução desses serviços dentro da sua própria gestão. Isso tem tanta importância quanto a finalização do processo, que seria a prisão. O que não é justo, ao meu ver, é você diminuir um direito fundamental em prol de uma suposta eficiência, que na prática não vai gerar eficiência nenhuma. É verdade. O que tu pensa, ainda desse contexto, né, sobre a prisão preventiva? Onde tu acha que é cabível? Porque realmente
Se fala em prisão, já é uma violência. A gente vê cada caso, né? Olha, é necessário realmente isso, que é o que a gente já conversou lá atrás. Qual a tua visão sobre a prisão preventiva? Olha, eu penso que ela é necessária, ela só não pode ser considerada a razão para todos os males, ou o único meio para todos os males. Mas qual seria a régua aí, Felipe? Não, nós temos uma régua muito bem clara. O Código de Processo Penal estabelece que a prisão ela deve ser um instrumento a ser aplicado quando não cabíveis as medidas cautelares diversas de prisão, e nas hipóteses do 312, que fala lá sobre... Fala um pouco, só para que as pessoas entendam, essas que são as alternativas da prisão. Então, vamos lá. O Código de Processo Penal estabelece medidas cautelares. E a prisão preventiva é uma delas. Certo. Então, para que eu possa utilizar a prisão preventiva, a primeira análise que eu tenho que fazer é se são cabíveis outras medidas que não a prisão. Bom, eu já consegui perceber que essas medidas aqui elas são muito leves. Por exemplo, monitoramento eletrônico. Porque o nome já diz, né, Felipe? Prisão preventiva, né? É uma previsão, é para evitar algum tumulto do processo, alguma coisa assim, é isso? Exatamente. Então, a primeira avaliação que a gente faz é essa sobre as outras medidas. Não sendo elas aconselháveis, a gente vai analisar a prisão. E a prisão preventiva, ela tem que demonstrar que existe um risco para o próprio processo. Então, se tem um acusado que está ameaçando testemunha, ou está sumindo com prova, ou está querendo impedir que se descubra outros fatos, está tumultuando o processo. Está tumultuando, vamos colocar assim, o processo, aí a prisão é adequada. Aí a prisão ela tem a sua razão de ser. Agora, prender alguém porque o crime é grave, não é para isso que ela serve. Não é para isso que ela deveria servir. Muito embora nesta lei, no artigo 312 do Código de Processo Penal, nós tenhamos um problema. Que lá existe a expressão que a prisão ela pode ser aplicada para proteger a ordem pública. Agora, o que é a ordem pública? E aí a gente volta, por isso que eu te disse lá no início que o nosso problema é de discricionariedade, aí a gente volta, como é que eu vou preencher esse conceito? Olha, eu acho que tu deve ter acompanhado um caso recente, o nome da cidade eu não lembro, em que são procuradores de município, o procurador agrediu a chefe imediata da procuradora-chefe, ela foi espancada, foi agressão física. Eu não entendi, e seria, eu acho, muito bem aplicado, que você me explicasse a tua opinião sobre isso. O cara foi preso. E foi preso, eu acho que 2, 3, 4 dias depois. Eu não entendi ali. A despeito da grave violência desmedida, que nada é justificável no caso da agressão, eu não entendi ali justificar a prisão dele. O que a prisão representaria ali, neste caso? E foi prisão preventiva. Tá, vamos lá. É difícil a gente especular em cima de um processo que a gente não conhece. Claro, não conhece as minúcias. Então, eu vou fazer essa ressalva. Que está dentro do... Exato, estamos tratando só do que a gente acompanhou. Exato. Então, pelo que saiu na imprensa, as informações que eu me lembro de terem lidas foi que esse cidadão, ele tinha uma postura agressiva com outros colegas. Esse cidadão, além de agressivo, também era muito grosseiro no trato, e se chegou na situação limite em que houve lá o espancamento. Chegou lá. E aí cai no colo do juiz a necessidade de se avaliar ou não a prisão. Muito provavelmente o argumento para a prisão que foi utilizado, e aí eu estou especulando, tá? Estamos especulando. Eu só vi que ele foi preso depois. Não sei, eu não vi, porque em muitos casos a agressão é TCO e tal. Eu não vi ali, também não conheço o processo, estamos devagando sobre isso, mas não vi ali, ele foi preso depois e tal, ele está preso hoje. Nesse caso, pelo tipo de agressão, muito provavelmente saiu da esfera da lesão leve, foi para uma lesão mais grave e contra a mulher, então você tem aí uma gravidade maior do fato. A agressão em si, pelos vídeos que circularam, se não foram editados, foi bastante intensa. Então, não, foi com uma covardia tremenda. Foi considerado ali um ato gravíssimo do que ele foi feito.
E muito provavelmente a prisão é para proteger a ordem pública. E aí a gente volta àquela questão. A ordem pública por si só, ou seja, a gravidade do fato por si só, seria suficiente para isso? Vamos pensar no seguinte: o Código de Processo Penal possibilita o monitoramento eletrônico, possibilita o afastamento da função, possibilita que ele fique em prisão domiciliar, possibilita que ele não frequente determinados lugares e possibilita, inclusive, a possibilidade de que a pessoa não se aproxime nem da vítima, nem de testemunha, nem de familiares. Me parece que, por mais que ele fosse alguém agressivo, mal educado e grosseiro, ele não tem um histórico que justifique se pensar que vai ocorrer uma repetição desse crime. Exato. Então, nesse contexto, e volto a dizer, apenas especulando sobre os fatos, me parece que eu teria outras medidas adequadas para a questão da prisão. Tá? Agora, infelizmente, como eu te falei, a gente vive no Brasil um problema em que o intérprete judicial, o operador jurídico, o intérprete, ele tem colocado a sua subjetividade, a sua moralidade acima da lei. E é isso que gera essas decisões. Essas questões que eu digo, Felipe, porque nesse caso, se você for comparar, lógico, é uma agressão terrível contra a mulher, injustificável. Mas em outro giro, se você for comparar com a realidade do cotidiano, as tantas vezes que isso se repete a cada hora no Brasil, né? Você imagina se todo mundo fosse para a cadeia, nesse aspecto, quer dizer, seria a solução para o problema? Ou ainda, só para dizer, nesse caso, será que foi porque teve repercussão e é assim que se move a justiça? Vamos fazer uma comparação com outro fato histórico que foi bem noticiado. Se lembra daqueles policiais rodoviários federais que teriam jogado spray de pimenta dentro de um carro com uma pessoa? Sim. Esses policiais foram presos preventivamente? Eu não lembro. Pois eu também não tenho essa notícia da prisão preventiva deles. Mas você pega dois fatos igualmente graves, mas cujo a balança, o tratamento não é exatamente igual. Não estou querendo defender que os policiais teriam que ser presos preventivamente, não é isso. Eu só estou tentando demonstrar como, quando nós temos uma decisão judicial, uma interpretação jurídica que é baseada muito mais no subjetivismo do intérprete do que na racionalidade da lei, como ela gera resultados desproporcionais. Então eu tenho uma situação de uma agressão que é grave, eu não estou dizendo que não é, e eu tenho uma situação de uma tortura feita por representante do Estado que também é grave. Mas nós não temos aqui a notícia de que o tratamento, a consequência, a solução foi idêntica, foi igual. Por mais que os policiais estivessem ali com um traficante de drogas, ou prendido um assassino, o que justificaria aquele ato que eles provocaram? E no caso do procurador lá do município de São Paulo, por mais que ele estivesse contrariado com qualquer decisão da chefia dele, o que justificaria aquele ato que ele provocou? Entre essas duas situações, o Poder Judiciário ele existe justamente para não dar um tratamento emocional. Ele está lá para dar um tratamento técnico no assunto. Mas a gente verifica que há uma balança que não está bem calibrada aí. Uma situação... fazer justiça, não ser justiceiro. Exato. A gente volta, a gente retorna daqui a pouquinho na entrevista com o advogado Felipe Silveira. Estamos de volta aqui na entrevista com o advogado Felipe Silveira. Felipe, eu vou te falar, eu faço questão de registrar, vivemos tempos muito estranhos. Hoje, por exemplo, o antagônico no momento dessa entrevista está fora do ar. Nós ainda não sabemos se por uma questão de decisão judicial, não sabemos se foi ataque de hack, mas a gente tem que já, a coluna do Olavo Dutra, esse dia sofreu represália, uma juíza do TJ mandou retirar uma matéria porque achou que a matéria era ofensiva e tal. E eu quero juntar esse assunto, vou lá longe, vou juntar já o STF com essas questões de inquéritos de fake news.
né, que se mistura muito. Eu acredito, no meu ponto de vista, que a liberdade de imprensa, cada dia, ela começa a ser ameaçada. E aos poucos a sociedade, porque quando você não dá voz, quando a imprensa não puder mais falar, meu amigo, é o fim da picada, né? Então eu queria que você me falasse a tua posição sobre isso. O que você acha dessas questões, desses limites que existem? Porque o direito, ele não é absoluto, né? Você tem, lógico, todo mundo tem que ter seus direitos preservados. Mas quando ocorrem essas situações em que um determinado juiz, tira um site do ar, não estou afirmando que foi o nosso, mas nós estamos, há um comentário que existe uma decisão, ou que manda retirar uma matéria, qual a tua visão sobre isso? Tá, vamos lá. O direito brasileiro, de uma forma geral, ele tem uma jurisprudência muito bem evoluída sobre essa questão da liberdade de imprensa, tá? Então, o precedente talvez mais importante que nós tenhamos no Brasil é o Wanger, que foi aquele escritor do Rio Grande do Sul que fez um livro sobre os pontos positivos do nazismo, e esse livro foi retirado de circulação. E ali o que se decidiu? Se disse ali que a liberdade de imprensa ela existe, a liberdade de manifestação ela existe, desde que ela não seja contrária a uma finalidade constitucional, desde que ela não queira, por exemplo, atacar a própria estrutura da democracia. Então, hoje em dia, utilizar o Poder Judiciário para tirar do ar sites, tirar do ar matérias jornalísticas, parece um retrocesso em relação à nossa evolução jurisprudencial, que sempre se deu primazia à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Isso quer dizer que a gente pode justificar ou permitir tudo? Não, pode existir certos limites. Agora, a liberdade de imprensa, ela é a base da democracia, é como você tem, é a forma que se tem de se informar as pessoas sobre os acontecimentos públicos, sobre as decisões públicas, etc. Agora, o que se pode fazer? Se a matéria for ofensiva, você discute a matéria. E você também tem previsão na Constituição sobre direito de resposta, sobre direito de indenização, sobre o direito à intimidade. Tudo isso está previsto lá. O que não me parece a medida mais adequada é funcionar como uma espécie, uma medida antecipatória de julgamento para tirar do ar justamente o que é a informação. Mas a democracia exige a informação. Ela exige que se dê preponderância ao direito de informar. Ela exige que se dê preponderância ao direito de informar. E aí? Até porque, Felipe, a gente tem visto decisões atabalhoadas, porque o próprio sistema, ele é claro, eu acho que o cidadão que se sente ofendido é um direito dele. Eu não posso sair, eu como jornalista, sair atacando pessoas, sair atacando a honra das pessoas, né? E se você se sente ofendido, você procura a justiça. Eu acho que esse é o caminho. Mas a discussão ela acaba se tornando preocupante quando um juiz ele dá logo uma sentença condenatória. Isso é uma sentença condenatória quando você manda retirar uma determinada matéria. E às vezes, no caso agora do Olavo Dutra, a juíza mandou ele retirar uma matéria sem ouvir o jornalista. Então, são questões que são realmente porque em todos os casos, em todas as outras ações, não se tratando de imprensa, normalmente o que acontece? Em qualquer briga judicial, se ouve as duas partes, né? Se vai, o processo anda, tem audiência, até que se defina e se chega a um resultado. Mas parece que na questão de imprensa, a justiça, não sei se parece, parece que ela está regredindo. Porque a partir do momento que você toma uma decisão sem ouvir as partes, porque às vezes, eu costumo dizer, no caso do antagônico, por exemplo, ele faz questão absoluta de publicar todos os direitos de resposta. Não precisa o cara entrar na justiça, eu costumo dizer. Porque é um direito seu. Eu, como jornalista, tenho obrigação, se eu escrevi sobre você, eu tenho que publicar. Isso é uma premissa nossa.
Então, eu acho que nesse caso tem muita gente que entra e diz, olha, não é necessário. E quando entra, eu acho que o direito de resposta ele tem que ser obedecido. É uma parte. Agora, o que nos preocupa são essas decisões em que comprometem e são temerários. Como eu estava te falando, é difícil a gente opinar ou especular em cima de uma decisão que a gente não conhece. Porém, o que a gente pode analisar do assunto é, número 1, é contraditório um sistema jurídico que vem dando preponderância à liberdade de informação tratar de retirar um conteúdo do ar por meio de medida liminar. Se eu tivesse criado um site para falar mal de alguém, para expor a vida íntima de alguém, isso é uma coisa. Outra coisa diferente é eu ter uma estrutura de informática, um sítio eletrônico, que é um veículo de comunicação. E outra coisa, uma história do jornalismo. Exato. E aí, estamos falando de gente que tem 30, 40 anos, eu tenho 40 anos de jornalismo. E aí isso ser resolvido por meio de uma medida liminar. Me parece muito contraditório com a nossa experiência histórica com esse direito que é a liberdade de expressão. Segundo, na minha opinião, eu não sei qual foi a matéria que foi retirada do ar ou se o site foi inteiro retirado do ar, mas havendo uma... Mas você está falando do antagônico? Da menção que o senhor fez sobre o site do antagônico. Não, nesse momento ele está fora do ar. O site como um todo. O site como um todo. Pois então. Porque o que a gente sabe por alto é que há uma decisão judicial sobre determinada matéria. Essa decisão chegou à nossa plataforma e eles acharam por bem retirar o site do ar. Então, mas estamos ainda, nós não sabemos da realidade, estamos aqui apenas em conjecturas, a gente não sabe o que acontece. O fato é que fora do ar. Pois não, então assim, o mais comum seria o bloqueio da matéria ofensiva, exato. E não do site como um todo. Mas mesmo a matéria ofensiva, se ela está dentro de um contexto de informação, considerando o nosso histórico com o direito liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a tendência seria não resolver isso por uma liminar. A liminar, ela não é uma decisão subjetiva do juiz, ela é uma possibilidade, ela é um instrumento que existe na legislação. Mas nesses tipos de debates que envolvem a imprensa, o direito de informar, que são bases de um Estado democrático, normalmente não se resolve ou não se soluciona isso com uma decisão liminar. Justamente por quê? Porque você não está dando a oportunidade do jornalista explicar, trazer os fatos, trazer as informações. Se ao final do processo ele perder, aí nós temos uma outra situação. Então, aparentemente, uma decisão liminar para tirar do ar todo um veículo de comunicação não me parece a solução. É uma violência tremenda. Adequada. Falando agora, Felipe, avançando, né? Eu comecei falando dessa questão local. E o que tu achas, a tua opinião sobre o inquérito das fake news? O papel do STF nisso? Qual a tua opinião sobre isso? Vamos lá. O inquérito da fake news. Em primeiro lugar, é muito estranho que nós estejamos utilizando a Lei de Segurança Nacional, que é a base do inquérito fake news, para proteger justamente a democracia. A ciência como um todo... É contraditório. Exato, a ciência como um todo vinha há anos dizendo, olha, essa lei aqui ela é antidemocrática, tem que ser reformada, tem que ser revista. E aí é justamente ela que fundamenta a existência do inquérito. Então esse já é o primeiro problema. O segundo, também não parece adequado que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o investigador, o juiz, o acusador e o julgador. Essa é uma das maiores questões, né? Tá entendendo? Isso é um outro ponto também que é... Bate o escanteio e corre para cabecear. Um negócio que está difícil. É um outro ponto que assim, é bastante grave e com todo respeito. Contraria totalmente a nossa Constituição. Então, veja só, veja como é contraditório. Mas esse é o problema, né, Felipe? Os guardiães da Constituição estão pisoteando. A ideia é proteger a democracia e se utiliza para isso uma lei notoriamente antidemocrática. E o método ou o caminho que se utiliza para se chegar a uma decisão que deveria ser legítima é um caminho também
completamente distorcida do ponto de vista do sistema acusatório, do sistema democrático de acusação criminal. Como tentar salvar paciente com cicuta. É mais ou menos isso. Então, assim, se a gente pensa que o direito ele é um discurso que se legitima por conta do processo, por conta do caminho que se adota para chegar à conclusão, nós estamos diante de um procedimento que é nulo desde o início. Como a gente diz no juridiquês, é de ovo. Desde a origem ele tem um problema, um vício gravíssimo. Então, assim, esse é um capítulo muito triste da nossa história. É verdade. Felipe, vamos mudar um pouco, girar um pouco, já falamos de vários temas, mas nós estamos na Amazônia, né? E essa questão ambiental, ela é muito falada em prosa e verso. Se fala muito em desmatamento. Isso já se gerou uma série de ONGs, né? Gerou tema aí para Hollywood, né, meu amigo? Qual a tua visão sobre essa... A gente vê muita pirotecnia em torno disso, né? Mas eu vejo, por um lado, a questão dos crimes ambientais, eu vejo a área de produtores e pecuaristas que tem verdadeira aversão a IBAMA, a ONG, e isso e aquilo. E a gente não vê essa questão avançar, né? É preciso uma política mais eficaz. Olha, esse é um assunto que vai muito além do direito e do direito penal e me é particularmente importante. Então, vamos tentar recuperar aqui um pouquinho da nossa história. Em 88, nós somos redemocratizados e nós criamos aqui uma nova Constituição, 1988. 10 anos depois, nós não tínhamos ainda um acervo legislativo pertinente na matéria ambiental. Nós não tínhamos nenhuma lei dos crimes ambientais. Então, em 98, por pura pressão internacional, o Brasil cria a Lei dos Crimes Ambientais. E eu posso te dizer que essa é a pior lei que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Ela é mal feita. Estava melhor sem ela. Ela é mal feita, ela é mal adequada, ela estabelece conceitos que são incompatíveis com o sistema brasileiro, ela trouxe a responsabilidade penal da pessoa jurídica sem nenhuma adaptação ao direito brasileiro. A lei, ela é fraquíssima. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje na legislação áreas de preservação permanente, unidades de conservação, como por exemplo a Floresta Nacional dos Carajás. E esta lei possui um tipo penal que diz assim: é crime causar dano à unidade de conservação. Só que quando a legislação ambiental, não criminal, afirma que uma área é uma área própria para ser preservada, ela já está dizendo que aquela área tem uma grande importância. Então, há uma presunção legal de que aquela área ela não deve ser motivo de determinadas atividades, justamente porque ela já deve ser considerada uma área que vai ser preservada, que vai ser cuidada de proteção. Só que na lei dos crimes ambientais, nós só temos o crime de dano. Nós não temos um crime de perigo de dano para a área, para a unidade de conservação, para essas áreas de proteção especial. Diferentemente disso, o crime de poluição é um crime que pode ser praticado em qualquer lugar, em qualquer ambiente, não está relacionado a áreas de especial proteção, mas contraditoriamente ele é um crime que pode ser punido na forma de perigo. Ou seja, ele não precisa do dano, ele não precisa do dano direto daquela situação. Então, este tratamento desigual para uma unidade de conservação e para uma área urbana, por exemplo, é que dá o tom da falta de cuidado, da falta de critério dessa legislação. Mais do que isso, Estado do Amazonas, Rondônia, Roraima, Estado do Pará... Nós temos, não te cortando, nós temos imagens aí que a gente vai estar mostrando sobre essas questões das inserções do IBAMA, da Polícia Federal, para te mostrar mais ou menos o que a gente está falando. Pode continuar. Mas todos esses estados que compõem a Amazônia Legal, todos esses estados que compõem a área amazônica como um todo, eles são estados que deveriam, desde sempre, e ainda mais desde 1998, se unir
para criar centros avançados de perícia científica. Por que isso? Porque não existe crime ambiental sem perícia científica. Eu não tenho como avaliar a extensão de um dano, eu não tenho como avaliar o real impacto se eu não tiver centros de perícia específicas especializados. Agora, o que a gente vê hoje no estado... Agora é um troço extremamente caro, né? É caro, é complexo. O que a gente vê hoje no estado do Pará? Nós temos um centro de pesquisa, de perícias científicas que tem alguns avanços, que tem bons profissionais, mas não tem matéria, não tem material para trabalhar, não tem conteúdo, às vezes não tem como fazer deslocamento. O maior centro de perícia científica está em Belém e as maiores questões ambientais estão nos interiores. Como é que o perito faz para trabalhar? Quais são as condições de trabalho que aquele perito tem? O trabalho dessas pessoas, desses profissionais, ele é de extrema valia, não apenas para os advogados, como também para os promotores e para os juízes. Então, eu não consigo imaginar uma atuação do Brasil séria nessa questão dos crimes ambientais enquanto a gente não olhar para a situação dos peritos. Vou te dar um dado: muitos casos são absolvidos por falta de perícia, e também existem muitos casos que são condenados sem uma avaliação técnica realmente completa sobre a questão. Exige você falando, exatamente, então, dependendo de uma área para você avaliar com perícia. Essa questão, Felipe, que a gente vê muito, e que eu não, particularmente, eu não entendo, tu deve ter mais propriedade para falar nesse assunto, essas operações do IBAMA, Força Nacional, que você vai acompanhando e tal, e o cara chegar, por exemplo, numa área de garimpagem, né? O cara está ali explorando e tal, os caras chegam e tocam fogo em máquinas que são caríssimas. É um troço que eu sinceramente, particularmente, não entendo. Isso é uma punição que eles aplicam ali mesmo. Não, né? Isso aí é o seguinte, vamos fazer só uma separação aqui. O IBAMA, as secretarias de meio ambiente, as secretarias municipais, todos eles têm competência concorrente para fazer fiscalização. Certo, tá? certo. A lei federal, ela estabelece a possibilidade de, sim, você destruir os instrumentos utilizados ilegalmente para destruição do meio ambiente. Então, quando você vê esse fogo que é tocado em caminhões, em máquinas e tal, isso aí é uma possibilidade legal que existe. Bem discutível, né, Felipe? É discutível porque... Por que você não apreende o material? Destruir um troço que pode ser revertido para o próprio governo. Olha, o cara está punindo ali, eu estou usando uma máquina caríssima. Eu vou destruir essa máquina enquanto tem gente morrendo de fome. É uma coisa mesmo. Esse é o ponto que eu ia tocar agora. A questão é, se você pode apreender aquilo, fazer um leilão e utilizar aquele valor, até mesmo para suportar as fiscalizações. Exato, até para suprir. Então, seria uma medida mais viável. Mas o que acontece na prática? Lembra que eu falei que os centros de perícias não possuem estrutura adequada e tal? O mesmo vale para a questão do IBAMA, das secretarias municipais. Então, como eles não têm como transportar aquele material, eles tocam fogo. Mas é um absurdo, na verdade. Partindo desse princípio, porque eu não tenho como levar, é caro. Eu sei que o cara está cometendo crime ali, né? Mas ele pagou uma fortuna, embora tenha tirado ali, mas pagou uma fortuna por aquilo. Né? Enquanto você vê o cara, é a mesma coisa, o cara tá. O pescador, rapaz, o cara que roça ali, que não tem, ele tá vendo o cara tocar fogo numa máquina de 200, 300 mil reais. Uma coisa totalmente, um contraste muito grande. Eu também acho que essa deveria ser a última hipótese possível. Mas para você ver como as coisas elas estão meio contrapostas, meio contraditórias no Brasil. Eu, na minha forma de ver, esse material todo deveria ser apreendido, ele poderia ser leiloado, o dinheiro do leilão poderia ser colocado à disposição numa conta lá e no final devolvido, se fosse o caso. Não precisava ter esta medida, a não ser em casos extremos. Agora, você tocou num ponto importante. Você falou na questão dos garimpos clandestinos. Isso aqui é bem interessante a gente pensar o seguinte. Hoje, no Pará, em Belém, nós temos a DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente. A DEMA, ela
está localizada em Belém, o que por si só já é um certo problema, porque as maiores questões... E isso se fala, Felipe, não te cortando novamente, se fala em garimpos clandestinos. Olha, rapaz, que me perdoe a classe garimpeira, que eu respeito muito e tal, mas eu não tenho notícia, me corrija se eu estiver errado, devido a essa grande massa desses documentação, esse arroxo fiscal. Eu desconheço algum garimpo que seja legal, pelo menos no Pará. Eu te confesso, desconheço, porque é muito difícil você cumprir legislação diante dessas... Mas você pode continuar, diante disso que eu estou te falando. Eu acho que a grande maioria... Né? Eu vou chegar lá. Então, assim, a DEMA está em Belém e os maiores problemas estão no interior. Então, a DEMA tem que se deslocar para poder dar conta de tudo que acontece. Só que a DEMA basicamente funciona sob demanda. Ela não tem uma delegacia dentro dela especializada sobre garimpo clandestino. São os delegados que estão lá no dia a dia e são deslocados para uma missão aqui e acolá. Contraditoriamente, a DEMA possui uma delegacia dentro dela especializada em poluição sonora. Olha só, poluição sonora, que é algo muito menos impactante, que a rigor nem crime é. Tá? E aí, isso aí seria uma discussão mais acadêmica. Para que a delegacia? Mas nem crime é. E por que eu chamo a atenção desse fato? Porque o garimpo clandestino, e agora sim, falando na questão da existência dos legais e dos ilegais, mas começando pelos ilegais, os garimpos clandestinos, quando eles se formam em um determinado local, eles não produzem apenas o dano ambiental. Com eles, uma série de ilegalidades vem junto. Prostituição, abuso infantil, tráfico de drogas, tudo isso vem junto com o garimpo ilegal. Por quê? Porque basicamente você forma uma comunidade em torno daquele local e aquelas pessoas vão estar durante um determinado período de tempo e longo dentro de uma área onde eles vão basicamente viver lá. Agora, com relação aos garimpos legais, existem sim alguns garimpos legais. Não, estou dizendo que não existe. Mas é difícil. Deixa eu ver. Mas é difícil. O cara diz, olha, o cara está todo certinho, é muito difícil. Mas diante dessa complexidade, eu não estou dizendo que está errado do dono de garimpo que leva tudo certinho, mas Se eu não me engano, recentemente havia um acordo, inclusive, entre uma empresa canadense e a Comingasp, se eu não estou... Comingasp, se eu não me engano, para a exploração do ouro, e esse acordo... Está falando de Serra Pelada. E esse acordo parece que não foi para frente por questão de condições negociais e empresariais, mas o garimpo em si estaria lá legalizado. Nós temos outro, se eu não me engano, tem uma outra empresa... Não, está, mas não tem operação. É isso que eu estou falando, desse que está. Garimpo é operação, que demanda gente, e tal, todas essas questões. O que eu quero te dizer com isso? É difícil você garimpar sem degradar. É uma falácia. Então logo ele não vai estar. A partir do momento que você começa a garimpar com máquina, você não vai estar. Um pequeno, grande, médio crime você está cometendo. Concorda comigo? Não necessariamente. Eu te explico por quê. Toda atividade que a gente vai desenvolver, ela gera um nível de poluição qualquer ou de degradação do meio ambiente. E para isso existe na legislação o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. E aí, dentro do EIA, vão estar previstos todos os impactos que você vai causar e todas as medidas que você vai aplicar para reduzir depois as consequências daquele impacto. Então, o garimpo, ele é uma atividade que gera dano ao meio ambiente? Sim, mas desde que esteja tudo previsto no EIA e aplicadas as medidas mitigadoras que serão trabalhadas juntos com os órgãos ambientais, você não vai estar, então, cometendo uma ilicitude. Você vai ter uma atividade econômica autorizada pelo Estado, cujos impactos ambientais, que são aqueles diretos e indiretos da atividade, vão estar previstos e devidamente mitigados pelas medidas que serão tomadas. Entendi. Mas essa questão de garimpo, como está falando, ela como você falou, ela é abrangente, né? E nesse caso, tu acha que a legislação ambiental em relação a garimpo, ela é falha, ela funciona, como é que tu vê? Não, ela é muito falha. Tanto ela é falha que a Lei dos Crimes Ambientais, ela prevê, salvo engano, no artigo 55, a conduta parecida do garimpo, a conduta que está abrangida pelo garimpo ilegal.
Só que a pena é muito baixa. A pena é tão baixa que você não pode fazer escuta telefônica, você não pode prender preventivamente, é uma pena baixa. Então, o que os intérpretes têm feito? Ao invés de aplicar a lei dos crimes ambientais, tratam essa questão como se fosse uma usurpação do patrimônio da União, que é uma outra legislação mais antiga que tem a pena um pouquinho mais alta. Mas, de qualquer forma, também não é uma pena que seja adequada à complexidade e aos danos que o garimpo provoca. Então, no final das contas, seja por uma legislação ou por outra, a atividade garimpo ilegal, por todos os problemas que traz junto, ela não está bem regulamentada na área penal brasileira. Felipe, para a gente encerrar esse penúltimo bloco da nossa conversa, uma agradável conversa. Seu cara, não vou dizer você é o cara. Felipe, você tem 18 anos de estrada, você é paraense de Belém, né? Se formou pela UNAMA e também morou em Portugal, estudou em economia. Quer dizer, você tem know-how e tem uma estrada. Eu queria que tu falasse um pouco agora sobre a história da vaga do desembarque. Vou deixar daí aberta com a saída do Milton Nobre do TJ, que é a vaga da UAB. E isso virou uma disputa, rapaz, não se fala no meio, não se fala em outra coisa, existe uma discussão, vem cá, quando é que essa vaga vai ser ocupada? E a cada dia surge um candidato aqui, outro acolá, e o pessoal se preparando, como é que tu está, a tua visão sobre essa corrida eleitoral aí? Olha, vamos lá, eu começo achando, na minha opinião, que advogado nenhum deveria tratar esse assunto como uma corrida eleitoral. Eu estranho muito ver colegas se autonomeando pré-candidatos, porque, na minha visão, o advogado ele submete o nome dele à classe e não pede voto. Mas é o sistema, né, Felipe? É o que temos para hoje. Não, então, mas eu tenho a tendência a... Não foi o advogado que inventou essa forma, né? É verdade. De repente, seria o ideal que você está falando, né? Você submete e espera. Mas hoje, cara, de esperar... Mas assim, eu vou te dar um exemplo prático e verdadeiro. Recentemente, eu submeti o meu nome à vaga de juiz eleitoral do TRE. E eu não pedi voto. Eu fiz o processo de submissão. Esse processo ele é um pouco diferente desse atual, porque ele só envolve o Tribunal de Justiça e depois o Presidente da República. E nesse processo eu submeti meu nome, né, preenchi lá os requisitos que tinham que ser preenchidos. Fiz uma carta na qual eu informava os desembargadores que eu estava participando do processo, mas eu não pedi voto para ninguém. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que a gente não deve realmente pedir. Não é uma questão como um político faz. Não é esse o espírito. Mas tiver que ser uma liturgia. Exato. Tem que ser um processo natural. É um processo natural. Você se submete e se a classe te reconhece como alguém que pode fazer essa representação no tribunal, ela vai te escolher. Então, eu estranho por isso. Por outro lado, nós estamos também, se fala muito desse assunto por conta do tempo, né? As pessoas têm reclamado do tempo da OAB lançar o edital, etc. E isso é importante. É importante porque a gente perde no tribunal um representante. Até porque fica lá um convocado, como é que fica isso lá? Fica um juiz convocado. Um juiz convocado até que... Exato. E a gente pede um representante. Qual é a importância do representante? É porque o representante da advocacia ele vai levar para o tribunal justamente a visão jurídica da advocacia. Não quer dizer que os advogados, quando chegam lá, não serão juízes. Não, eles serão juízes, mas eles levam junto a visão de mundo. E assim, a característica principal de um juiz não é ser o pós-doutor no direito, uma pessoa super especializada. Não, o que mais se quer que um juiz faça é que ele escute. Todo juiz. E o advogado, como ele participa da vida forense, tendo que ouvir seus clientes, estando mais predisposto a ouvir cada um, ele leva também ao judiciário esse complemento na formação.
Não estou aqui querendo dizer que o juiz não ouça, ou que o membro do Ministério Público não ouça, não é isso. Só estou dizendo que o advogado leva conjunto, leva consigo uma visão um pouco mais, uma visão um pouco menos de autoridade e mais de igual na hora de ouvir os problemas. Então, a gente perde com isso quando nós não temos um representante lá. Por isso que essa questão do edital, essa questão da disponibilização do edital, ela é importante, mas também acho que nos próximos meses, nas próximas semanas, acredito, a OAB deve resolver isso. Tu não quiseste entrar nessa briga? Olha, como eu te falei... Com 18 anos, passando por Coimbra, um cara experiente pra caramba, não tá na tua, tu não quer, não é pra ti? Eu não vou te dizer que eu não quero entrar. Eu tenho sido perguntado sobre isso, alguns colegas me perguntaram, mas eu te confesso que eu ainda não sei nem se eu sou digno de participar desse pleito, entendeu? Então eu ainda não decidi se eu vou participar ou não. Fato é que hoje eu não estou participando. Felipe, quantas, eu não entendo muito, eu tenho que te perguntar, e muita gente não entende, até quantos é limitado, digamos assim, de advogados que podem se apresentar para... Sim. Aí depois vai, como é que é esse procedimento? Porque assim, os advogados, eles devem preencher certos requisitos, ter 35 anos, tempo de advocacia e tal, preenchido o requisito, você faz parte do número de pessoas que pode receber a indicação dos colegas. Aqui no Pará hoje, salvo engano, para que você entre na lista final, você tem que ter no mínimo 350 indicações. Salvo engano, você consegue entrar na lista. Aí forma uma lista de seis, sim. São 6 nomes. Aí o conselho da OAB vai escolher 6 nomes, vai formar uma lista com 6 nomes e vai mandar para o tribunal. O tribunal desses 6 nomes vai escolher 3 nomes e vai mandar para o governador. O governador tira um. E o governador tira um? Exatamente. A gente retorna daqui a pouco para o último bloco dessa entrevista com o advogado Felipe Silveira. De volta aqui o antagônico nessa entrevista com o advogado Felipe Silveira. Felipe, chegou aquela hora que eu vou te perguntar para os entrevistados, geralmente dizem, tem que ter esse momento, mas é necessário. A gente não deixa passar nenhum convidado. Eu vou te falar uma frase, falar uma pessoa e você, aliás, falar de uma pessoa ou de uma situação e você resume em uma frase. Eu começo perguntando você, quem é o Felipe Silveira? Se defina. Olha, bom, eu acho que, sobretudo, eu sou um curioso. Então, eu até hoje estudo bastante e sempre acho que nunca sei nada. Então, assim, na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eu tento o tempo todo tento ser o mais racional possível, e no meu escritório, sobretudo, a gente tenta, juntos, todos lá, os advogados que fazem parte, apresentar nos nossos processos as soluções mais técnicas e modernas possíveis que possam existir. Então hoje eu me considero assim, eu sou um eterno estudante e um eterno curioso para melhorar as coisas. OAB, tá? A OAB ela mantém hoje, acho que uma estabilidade no grupo que está dirigindo a OAB. Hoje ela está sendo capitaneada pelo Eduardo Imbiriba, que é um grande advogado na área criminal também. E assim, tirando aquelas arestas políticas que sempre existem, eu acho que eles têm tudo para fazer um bom trabalho e tornar a OAB menos um local de disputa política e mais um local de observação dos cuidados que a gente deve ter com a sociedade civil. Você falou do Eduardo Imbiriba, eu vou perguntar um pouco o antecessor dele, Jarbas Vasconcelos. O Jarbas, ele é um advogado que, na minha opinião, deu uma grande contribuição no estado do Pará na questão da advocacia trabalhista. Ele conseguiu trazer aqui no estado, fazer uma advocacia muito forte. Depois se tornou um dirigente da OAB também muito combativo nessas questões dos direitos dos advogados. E mais recentemente passou pela SEAP. Ele conseguiu fazer um processo de modernização interessante na SEAP, que a gente não pode esquecer. O problema é que todo o processo de modernização foi baseado muito na estrutura federal, já era uma estrutura que não está muito compatível com as prerrogativas dos advogados. Então, a modernização que teve hoje
na estrutura penitenciária do estado do Pará, se por um lado está mais organizado, por outro é preciso fazer alguns ajustes para entender e identificar que o advogado possui certas prerrogativas que não podem ser esquecidas. Eduardo Miriba, você falou do atual presidente da OAB. Pois é, o Eduardo ele é um advogado da área originalmente da área criminal, trabalhou um tempo com o Américo Leal, faz parte Grande Américo Leal. Exatamente, faz parte desse grupo político que estava capitaneado pelo Alberto Campos e hoje ele é o maestro, e o que ele tem grandes oportunidades agora de acalmar os ânimos políticos que existem em volta da OAB e se concentrar na melhoria do espaço da OAB em conexão com a sociedade civil. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa resgatar. Falando agora de pontos, direito criminal. Direito criminal. Nosso direito criminal está mal. A gente precisa pensar no direito criminal, não só em aspecto legislativo, mas também de interpretação, porque senão daqui a um tempo a gente vai ter mais gente na prisão do que fora dela. Prisão preventiva. Prisão preventiva se tornou no Brasil uma forma de se conseguir uma confissão. Ela é a nova tortura, é a tortura moderna, é prender preventivamente. Legislação ambiental. A legislação ambiental, como eu te falei, aqui no Brasil, a legislação ambiental criminal, ela precisa ser reformada urgentemente. Aliás, o que a gente deveria parar de fazer era reformas pontuais e se pensar em reformas integrais. Nós temos hoje no Congresso um projeto de novo Código de Processo Penal para reformar toda a estrutura do processo, adequando ele. Temos também um projeto de um novo Código Penal que poderia ajustar toda a estrutura do novo Código Penal. E, inclusive, temos legislações também, em termos de projetos, que são avançadas em áreas específicas, inclusive em matéria ambiental. Para finalizar, fala da associação com a Abracrim. A Abracrim é a Associação dos Advogados Brasileiros. Aqui no Pará, eu e o... Advogados criminalistas, né? Advogados Criminalistas do Brasil, né? Certo. Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil, Abracrim. Aqui no Pará, a Abracrim é representada hoje por mim e pelo o Valério Saavedra. O Valério é o presidente, eu sou o vice-presidente. Nós temos alguns projetos em execução hoje sobre capacitação dos advogados na área criminal. A gente precisa terminar essa organização para colocá-los em execução. E teremos agora em setembro, para todos os advogados interessados, o maior evento dos advogados criminalistas do Brasil, que ocorrerá em Santa Catarina. Então, já fica aqui o convite para quem tiver interesse participar desse evento, que vai ser muito bom. Pronto. Felipe, eu te agradeço imensamente a tua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. Desejo sucesso à profissão, você é um cara muito respeitado na área. Eu quero te deixar agora à vontade para deixar teu recado para os nossos amigos do Antagônico. Evandro, eu que agradeço o convite, na verdade, eu fico honrado de ter convidado. O recado que eu deixo a todos os nossos ouvintes não se deixe levar pelo senso comum. Leiam, estudem e vamos tentar sempre aprofundar as informações. Assim a gente cresce como sociedade e assim a gente evita ser conduzido pela alguém. A gente conduz. Obrigado. Obrigado.